Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Beleza, pessoal? Então hoje nós vamos trabalhar dentro da disciplina de nome farmacologia e essa aula aqui vai ser uma aula introdutória, tá certo? Uma aula de introdução à disciplina, como se fosse a primeira aula que você vai assistir lá na sua faculdade quando vocês forem aprender sobre o tema, tá bom? Então, como referência na aula nós vamos usar o livro do Katsung, tá certo? Se eu não me engano, o primeiro nome é Bertrand Katsung. E o livro dele é um livro interessante, ele conseguiu recolher muitos cientistas, muitos estudiosos aí da área da farmacologia para fazer os capítulos e formar todo o livro. Então a gente vai usar os capítulos dele, os dizeres desse cara e sua equipe nessa aula e em todas as outras que virão aí sobre farmacologia, tá bom, pessoal? Ok. No vídeo de hoje, então, nós vamos buscar o conceito de farmacologia, né? Descobrir o que é farmacologia. Depois nós seguiremos para a história da farmacologia, como a farmacologia se tornou essa linha de pesquisa, essa linha de estudo, beleza? Como chegamos ao que nós temos hoje como farmacologia. Depois nós vamos falar sobre os princípios farmacológicos, tá certo? A natureza do fármaco, o tamanho, o formato, coisas desse tipo. Então o desfecho da aula será sobre a interação fármaco-corpo, né? A relação entre química e biologia, entre fármaco e ser humano. Tá bom? Então nós vamos dar uma resumida ali nos princípios farmacodinâmicos e farmacocinéticos. Tá bom? Então a gente termina a aula de hoje. Tá certo? Vamos lá então. Primeiro passo é o conceito, né, pessoal? O que é farmacologia? E nós conseguimos definir como farmacologia, pessoal, o estudo de substâncias que se relacionam com organismos vivos por meio de processos químicos. Beleza, pessoal? Processos químicos. Então a gente pode entender, e eu acho que não é errado a gente afirmar, que a base da farmacologia é a química. A linguagem na qual a farmacologia é escrita e entendida é a química. Assim como a matemática é a linguagem da física, assim como a fisiologia é a linguagem, é a forma como nós entendemos a patologia, para a gente entender farmacologia é muito importante sabermos de química. Beleza, pessoal? Porque nós usamos desses processos químicos para gerar uma resposta biológica no organismo-alvo. Tá certo, pessoal? E essa interação entre química e organismo vivo se dá através da relação dessa substância química com uma molécula receptora de capacidades ou com capacidades reguladoras. Beleza? Uma molécula que consegue gerar regulação, consegue criar respostas naquele organismo. Uma coisa boa que é legal da gente entender é que essas substâncias químicas, elas sempre vão ter por objetivo sarar o organismo vivo ou beneficiar, trazer benefícios àquele ser humano ou então trazer malefícios a um organismo que está dentro daquele indivíduo, como por exemplo um parasita. Então, por vezes nós tomamos um fármaco para nos sarar e esse fármaco ele vai ter como alvo o nosso próprio organismo e ele vai nos fazer bem, né? Espera-se que ele faça bem. E por vezes nós vamos tomar um fármaco que vai ter como alvo um outro organismo que está dentro do nosso organismo. E nesse contexto ele vai fazer mal, né? Porque ele vai matar aquele parasita, por exemplo, no nosso exemplo aqui é um parasita que eu estou falando. Então ele vai eliminar aquele organismo que está fazendo mal ao meu organismo. Faz sentido para vocês? Então, além de nós entendermos que um fármaco ele pode fazer bem para nós ou pode fazer mal para outro organismo que nos faz mal, além disso, a farmacologia ela nos conta que um fármaco ele pode ter respostas, como eu disse, benéficas, e agora falando do ser humano, tá bom, pessoal? E ela pode ter respostas
que são aquilo que nós chamamos de efeitos adversos, né? Efeitos colaterais. Então, são respostas ali indesejáveis para o ser humano. Tá bom? Agora, falando só do ser humano, normalmente sempre o fármaco vai fazer bem, vai trazer benefícios, mas nós sabemos que alguns medicamentos, quando nós tomamos para nos sarar, ele vem acompanhado com efeitos colaterais, efeitos adversos, que são efeitos indesejáveis. Então, junto com a farmacologia, nós vamos trabalhar e acabar conhecendo também a toxicologia. Tá bom? E a toxicologia, pessoal, só para a gente conseguir fazer uma separação aqui, ela vai tratar de estudar esses efeitos indesejáveis que o fármaco gera no ser humano. Tá bom, pessoal? Estou falando isso porque muitas vezes ao falarmos de farmacologia, nós vamos acabar esbarrando na toxicologia. Beleza? Então a gente entende isso. Farmacologia, a gente vai estar estudando substâncias químicas que se relacionam com o organismo humano, né, através de moléculas receptoras, moléculas reguladoras. E a toxicologia vai estudar certos efeitos indesejáveis que surgem por causa do fármaco. Vamos colocar um conceito aqui no quadro agora, um conceito fácil de farmacologia, só para a gente ter isso anotado, tá certo? Olá, espero que você esteja gostando da aula. Eu estou aqui diante de vocês no meio desse vídeo e eu estou um pouco diferente, isso porque eu sou um Vitor Matos do futuro, tá bom? Essa aula que vocês estão assistindo aí, ela foi gravada há um tempo e ela ficou guardada para no momento certo eu colocar no canal, mas eu precisei, foi muito importante que eu viesse até aqui no meio desse vídeo passar um recado para você, tá certo? Na verdade, 2 recados. O primeiro deles é que é muito importante que vocês se inscrevam no canal e o recado então é: se inscreva no canal, se inscreva aqui embaixo no canal, dê um joinha no vídeo. Se você conhece alguém que possa vir a se interessar por esse tema, possa de alguma forma ser beneficiada por essas aulas, compartilhe com essa pessoa os vídeos, tá bom? Isso me ajuda muito e faz com que eu continue conseguindo produzir conteúdos pro canal, beleza? Passando agora para o segundo recado, eu estou divulgando no meu canal o curso de disfunção temporomandibular da doutora Mara Dufles, tá bom? É um curso excelente que acontece aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, no meio do ano. Ele começa no meio do ano e ele finaliza no final do ano, tá bom? Tudo isso em 2019. Então, até lá nós estamos trabalhando na divulgação e o canal Fisiomatos está junto com a doutora para que as pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo que é de primeiríssima qualidade dentro da disfunção da ATM. Então, se você é um fisioterapeuta e se interessa por essa articulação, pela reabilitação, você precisa conhecer esse curso. E acontece que as pessoas que fizerem a inscrição no curso usando o meu cupom, o cupom Fisiomato, elas ganharão uma peça anatômica, tá bom? Uma peça que vai servir enormemente de auxílio para essas pessoas durante o curso e até depois dele. E o link da página de inscrição do curso vai estar aqui na descrição. Então, se você ficou interessado, acesse o link, pegue o número da doutora Mara, ligue para ela e passe para ela o cupom Fisiomatos. Então é só falar com ela: doutora, eu tenho o cupom Fisiomatos e por isso eu tenho direito à peça anatômica, então eu quero me inscrever no curso. Beleza? O único problema é que existem somente 5 dessas peças, então somente as 5 primeiras pessoas ganharão essa peça aí, tá bom? Então faça sua inscrição rápido. Ao fazer a inscrição, não esqueça de usar o cupom Fisiomatos e boa sorte no curso, beleza? Eu tenho certeza que a experiência vai ser única, vai ser maravilhosa. A doutora Mara se especializou durante muito tempo fazendo mais de um curso de graduação, gastou bastante tempo fazendo cursos de pós-graduação e até uma especialização aí no exterior, na China, cerca de 30 dias, se preparando para gerar bastante conteúdo sobre medicina oriental, tá bom? E ela juntou todo esse conhecimento no curso de disfunção temporomandibular. Tá certo? A gente se vê aqui no canal, vamos voltar para a aula, até mais. Beleza, pessoal? Então agora pulando aqui da conceituação, indo direto para a história de tudo isso aqui, a gente pode começar entendendo que não é recente, pessoal, os estudos farmacológicos. Tá certo? Talvez os estudos farmacológicos como nós temos hoje, né? Totalmente racionalizado, intelectualizado, banhado ali a ciência, e isso tudo é muito bom. Mas há muito tempo atrás as pessoas já estavam de olho e já observavam a relação ou a influência que substâncias de fora do corpo, substâncias vegetais e animais, tinham no corpo humano. Beleza? Eles já conseguiam observar e entender isso. E não é uma observação difícil de se fazer, né? Se algumas pessoas ali pegavam uma planta, botavam na boca, digeriam aquilo, elas percebiam que elas ficavam boas, melhoravam, então que elas ficavam ruins, pioravam. Então tudo isso é entendido, né? As pessoas já meio que faziam, talvez seja até um pecado falar isso, né? Que as pessoas faziam farmacologia. O que eu estou tentando dizer é que há muito, muito tempo as pessoas já estudam e observam substâncias de fora do corpo se relacionando com o corpo humano, tá bom? E, inclusive, nós temos registros aí bem antigos dos povos no Egito e na China, também povos na Índia,
que identificavam certas substâncias como medicamentos, tá? Como substâncias que faziam bem para o ser humano, há muito tempo atrás. Inclusive hoje nós temos a comprovação de que algumas dessas substâncias que foram registradas há muito tempo atrás realmente fazem bem para a humanidade. Tá bom, pessoal? Então, há mais ou menos 1.600 anos atrás começou a surgir uma sede muito grande de esclarecimento, né, ali principalmente na área médica. Então isso tudo começou a acontecer por causa de uma revolta, né, pessoal que começou a nascer em alguns curiosos ali, direcionado aos métodos curativos que existiam na época. Como por exemplo, eles acreditavam que se o indivíduo fosse ferido por uma arma, uma espada, um machado, uma pedra, o que quer que fosse, para ele se curar, para aquela ferida cessar e deixar de danificar aquele corpo, eles precisavam pegar aquela arma, então pegava a espada ou a pedra, dane-se o que quer que seja, e encostava na ferida, pressionava na ferida. E esse contato entre agente agressor e ferimento sarava aquele corpo. Né? E isso era feito repetidas vezes, né? E a observação dizia o quê, pessoal? A pessoa a pessoa se curava? A pessoa sarava? Não, né, pessoal? Então, as pessoas começaram a se revoltar e isso começou a tornar necessário algumas medidas mais racionais e mais científicas ali aplicadas à medicina. Então, só no final do século XVII, finalmente os médicos começaram a deixar de lado toda a especulação que existia na área da saúde, tá certo? Eles começaram a se agarrar à observação e à experimentação para criar as suas hipóteses e as suas teorias, beleza? Então eles observavam e testavam, e isso aumentou muito a qualidade do meio médico, tá bom? Não foi em todos os lugares, não foi com todos os médicos. O livro ali menciona que isso começou na Grã-Bretanha, beleza? Com um punhado de médicos ali e aqui. Tá bom, então com esses princípios aí, observação e experimentação, eles começaram a trazer todo esse comportamento, que é muito bom, para aquelas substâncias que eram usadas rotineiramente para tratar alguma coisa em alguma pessoa ali na clínica médica. Então eles começaram a fazer isso com essas substâncias. Beleza? Então, nessa época, pela primeira vez, os médicos começaram a levantar uma disciplina que ensinava aqueles médicos que estavam se formando, né, os acadêmicos em medicina, a respeito do preparo e do uso de substâncias farmacológicas, né? Surgiu-se, então, a ciência precursora da farmacologia. Beleza? Ciência precursora da farmacologia. É lógico e evidente que as dificuldades eram muitas, né, pessoal? Eles não tinham capacidade de observar a molécula, eles não tinham métodos adequados para a purificação dos agentes ativos a partir da matéria bruta disponível. Eles não entendiam muito sobre posologia medicamentosa. O que mais que tinha de dificuldade? Final do século XVII. Métodos de testagem das hipóteses. Eles também tinham muita dificuldade de testar. E por que era difícil testar? Porque eles não entendiam e não conheciam sobre a natureza farmacológica, a natureza do fármaco, como que ele se relacionava com o corpo humano. Então, só no final do século XVIII, início do século XIX, que dois cientistas, um chamado François Magendie e Claude Bernard, com certeza a pronúncia está a pior possível, criaram então, pessoal, técnicas muito importantes, século XIX, século XVIII e século XIX. Tá bom? Criaram técnicas muito importantes de fisiologia e farmacologia experimental. E esses avanços foram acompanhados também por grandes descobertas dentro da química. Beleza? Isso criou um ambiente perfeito, um ambiente muito bom para que as pessoas passassem a compreender a função dos fármacos nos tecidos orgânicos. Beleza? O negócio começou a ficar mais microscópico. Ainda, também, grandes avanços foram feitos na biologia em geral, nessa mesma época aqui, possibilitando, então, a conversa não a respeito de uma substância ou de uma molécula externa ao corpo, mas de uma molécula interna ao corpo que recebe e interage com essas substâncias. Beleza? E foi conhecido pela primeira vez, então, os receptores biológicos. Isso foi um marco em toda
Em toda a biologia em geral, né? Fisiologia, farmacologia, foi incrível a gente entender que as moléculas que entravam, elas só funcionavam depois que elas se relacionavam com uma molécula que lá dentro já estava. Beleza, pessoal? Essas moléculas recebem o nome de receptores. Então, com o passar do tempo aí, até nós chegarmos às últimas décadas aí, já foi possível reconhecer cada um desses receptores, isolá-los, estruturalmente caracterizá-los, beleza? Uma vez que se conhece o formato dele, é possível reproduzir aquela molécula, aquele receptor a nível tridimensional e até clonar essas moléculas, beleza? Isso já foi conseguido, possível de se fazer nesses últimos tempos. Então, nós temos registros longos aí de moléculas receptivas que atuam dentro do nosso corpo e lá existem desde sempre, e algumas delas são identificadas como órfãos, tá certo? A gente não conhece nenhuma substância que entra no nosso corpo e se relaciona com ela. Nós identificamos o receptor, mas nenhuma molécula foi encontrada interagindo com aquele receptor. Isso é legal, né? Tem receptores lá que nós não sabemos para que serve. A gente só especula, tem muita especulação ali a respeito do porquê elas existem e porquê estão lá. Beleza, pessoal? Também é entendido que esses receptores, muitas vezes, eles recrutam parceiros, tá certo? Moléculas que ajudam eles, uma vez que a substância acopla, causa reação. Então, eles selecionam essas outras moléculas, proteínas, enzimas e tudo mais, para gerar toda a cascata reativa biológica. É o que a gente chama aí de receptor metabotrópico. Bom, o que a gente tem de mais recente na farmacologia, ainda falando sobre história? A gente tem a farmacogenômica ou a farmacogenética. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu já falo um pouco sobre isso, é um textozinho básico também do livro do Katsung, que eu reproduzi em um vídeo ali interativo, né, dinâmico, fica legal da gente entender do que se trata. Mas basicamente a farmacogenética tenta conhecer o indivíduo, conhecer toda a informação genética que torna único, né, e peculiar, torna singular aquele ser. Então ele tenta criar um fármaco ideal para aquela o quê? Para aquela vida, para aquele sistema biológico, né? Para aquele indivíduo que é composto por todas aquelas variáveis genéticas. Conseguiram entender? Eu conheço o indivíduo, faço toda a identificação daqueles genes e então eu produzo um remédio para o Vitor Matos, totalmente específico para mim, para o meu organismo. Beleza, pessoal? Isso é farmacogenética. Pessoal, agora deixando de lado aqui história da farmacologia, vamos passar para os princípios? Eu vou apagar esse quadro, tá certo? Ótimo, pessoal. Então vamos lá. Princípios farmacológicos. Bom, até aqui a gente já conseguiu entender que um fármaco ele é conhecido e identificado como uma molécula que consegue interagir com o tecido biológico a partir de suas capacidades ou de suas características químicas. Não é isso? Isso é uma molécula, é uma substância farmacológica. Agora, para a gente falar sobre os princípios desse fármaco, a gente pode entender algumas coisas. Vamos lá comigo, ó. Fármaco. Tum, tum, tum. Um fármaco, pessoal, ele pode ser ou pode atuar como um agonista, que costuma ser uma molécula ativadora, ou como um antagonista, que costuma quase sempre ser uma molécula inibidora. E essa interação ela se dá sempre com que tipo de molécula? Qual que é o nome da molécula que interage com essa substância, que por vez ativa e por vez inibe? É o receptor, não é isso, pessoal? Sempre, galera. Então sempre a gente vai estar falando de receptor, uma vez que estamos falando de uma substância química interativa. Beleza? Afinal de contas, a interação acontece com esse cara aqui. Beleza. Também a gente pode ter um fármaco que atua como menos comum, tá, pessoal? Mas não é porque não é tão comum que a gente vai deixar de falar. Ele atua como antagonista químico, que são substâncias que vão interagir com um fármaco.
Então, um fármaco que é identificado como antagonista químico é um fármaco que não interage com o receptor, mas interage com um outro fármaco, beleza? Para desencadear uma reação, ou inibindo ou ativando um outro fármaco. Tá bom, pessoal? Isso aqui são exceções. Então, por isso que a gente entende que sempre o fármaco vai interagir com esse cara, mas por vezes a gente vai ter uma situação aqui que é pouquíssimo comum no organismo humano, mas a gente tem que comentar, beleza? Então, são agonistas químicos. E nós temos também agentes osmóticos, olha aqui. E esse tipo de fármaco, que recebe esse nome aqui, ele é uma substância química que se relaciona quase exclusivamente com moléculas de água. Beleza, pessoal? A gente está falando de osmose aqui. Sempre a gente traz na nossa cabeça o quê? Moléculas de água, né? Água em movimento. Então, vamos lá. Aqui nós temos um fármaco ou fármacos clássicos ou tradicionais que sempre vão precisar de um receptor. E aqui nós temos dois fármacos que são um pouco comuns dentro da farmacologia, mas um se relaciona com outro fármaco, que é chamado de antagonista químico, e esse aqui se relaciona quase exclusivamente com moléculas de água.